Hoje, o tema da aula é os segredos judaicos da riqueza. E por que eu decidi fazer, esse tema? Nós estamos fazendo um treinamento de como cumprir metas, como alcançar os nossos objetivos. A semana passada nós falamos bastante sobre isso. E um dos objetivos, e se não os maiores de todo mundo, é ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Se você não gosta de dinheiro, no final do mês, pode dar o seu salário para mim. Né? Geralmente, quando a pessoa fala que não gosta de dinheiro, ou que ela acha que dinheiro é isso ou que é aquilo, tem alguma crença errada dentro da cabeça dela, ela não entendeu ainda muito bem o que é o dinheiro. E nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Então, eu queria começar lendo Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Muitos pegam esses versículos e falam, tá vendo? Jesus orientou que a gente não pode ter dinheiro. Na verdade, o que ele está aconselhando aqui, por isso que o versículo fala, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Quando ele está falando tesouro aqui, ele não está falando só de dinheiro. Ele está falando de coisas que têm valor para você. Às vezes você não tem muito dinheiro, mas tem algo nessa terra que prende o seu coração. E esse é o seu tesouro. É sobre isso que ele está falando. Porque se tem algo aqui nessa terra que você dá muito mais valor do que as coisas espirituais, isso vai prender seu coração. Então o problema não é o material. O problema é o coração. O que ele está ensinando aqui é nós não termos o coração apegado à matéria. Basicamente isso aí. Mas vamos ler mais. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. De novo, aqui tem dois pontos importantes. Primeiro, os que querem ficar ricos, e depois o amor ao dinheiro. Em nenhum momento ele falou que o dinheiro é o problema de novo. Ele falou que o problema é o amor ao dinheiro. É de novo o seu coração ser apegado à matéria. E os que querem ficar ricos. E aí que tá. Se você for observar a pessoa que o maior objetivo dela é enriquecer, além dela fazer muita besteira na vida, assim, cair em investimentos errados, né, acreditar em promessas de dinheiro fácil, ou acabam também fazendo coisas desonestas. Por isso que ele fala isso, os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas, caem em muitos problemas. Você precisa entender o seguinte, se você se dedica a uma coisa, trabalha, estuda, se aperfeiçoa, continua fazendo aquilo, inevitavelmente você vai prosperar. É inevitável. Se você se dedicar, estudar, se aperfeiçoar, se tornar cada dia melhor, entender melhor sobre o assunto que você trabalha, sobre os seus negócios, aprender a administrar dinheiro, aprender a investir dinheiro, inevitavelmente você vai prosperar. O problema é você colocar como objetivo principal se tornar rico. Porque aí você tem a tendência a cair em muitas tentações. É isso aí que Paulo está nos ensinando. Por último, agora Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. De novo, o pessoal fala, tá vendo? Você não tem que ganhar dinheiro, porque se você ganhar dinheiro, você está servindo outros senhores.
Ou tem pessoas que olham para o rico e falam, esse cara só pensa em dinheiro, ele só quer dinheiro. Agora eu quero te levar a pensar numa coisa. Quem será que serve mais o dinheiro? O rico ou o pobre? Não sei se você parou para pensar nisso. Vamos refletir. O rico está preocupado se vai cortar a luz dele? Ele está preocupado se ele não vai conseguir pagar a tarifa do cartão? Ele está preocupado se não vai ter dinheiro para comprar um tênis novo? Ou se não vai ter dinheiro para pagar a escola do filho? Essas coisas preocupam ele? Ele tem outras preocupações. Mas vamos pegar uma pessoa pobre. Ai meu Deus, dinheiro não vai dar esse mês. Ai meu Deus, eu vou ter que trocar calça, não tem. Ai, o chinelo do meu filho está ficando pequeno, não está mais. Começa a pensar na falta de dinheiro, já perde equilíbrio, já desequilibra as emoções, já começa a arrumar problema em casa, problema no casamento. Esse está servindo o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ou a falta dele está determinando o seu comportamento. Está determinando as suas emoções e as suas ações. Tem que olhar com um olhar mais profundo. Se você for pensar assim, as pessoas que não têm são as que mais servem o dinheiro. Por quê? Porque o que ocupa a cabeça delas o tempo todo é o dinheiro, e o dinheiro determina as emoções e o comportamento dela. Você só fica focado naquilo o tempo inteiro, então tem que tomar cuidado. Porque às vezes você acha, não tenho nada, não ligo, ou não estou servindo isso, meu negócio é Deus. Observe o seu dia a dia. O que está ocupando o seu pensamento? Se o que ocupa o seu pensamento é a falta de dinheiro ou a falta de recursos, provavelmente ele está determinando o seu comportamento. Aí você está servindo o dinheiro. Isso não significa que não tem ricos que não servem, né? Mas eu quis levar você a pensar porque as pessoas leem e não pensam. Elas não olham o dia a dia delas ali, como que está o comportamento. O que está ocupando o pensamento e o coração. Porque é isso que é o problema. Feita essa introdução, eu quero primeiro definir o que é prosperidade. Quando a gente fala sobre prosperidade, logo de cara, a maioria, o que vem? Bastante dinheiro. Mas dinheiro é um ponto de uma vida próspera. É um ponto. Equilíbrio emocional é outro ponto. Você aprender a se relacionar bem com pessoas, ter bons relacionamentos é outro ponto. Você ter um bom relacionamento familiar, um bom casamento é outro ponto. Prosperidade é uma coisa muito maior. E geralmente você percebe que as pessoas que ganham dinheiro, antes elas se tornaram prósperas. É muito diferente, salvo aqueles que ganham uma herança do nada, né? Ou ganham na loteria, alguma coisa assim. Mas pessoas que conquistaram coisas e construíram coisas, você percebe que as mudanças foram acontecendo dentro delas, elas foram se tornando ricas, e depois isso transborda e materializa. Bom, então já entendemos aí que prosperidade não é só ter dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro, mas ainda não é próspero. Você vai ver o relacionamento com os filhos é ruim, o relacionamento conjugal é ruim, a pessoa é desequilibrada, tem vícios. Isso não é prosperidade. Prosperidade é um conjunto de coisas. E entenda que riqueza não é você ter muito dinheiro. Se você é uma pessoa que desejou dar um bom conforto para sua família, ter um casamento equilibrado, uma família equilibrada, você ter dinheiro para poder comer bem, se locomover. Se esse era o seu desejo e você alcançou isso, você é próspero. Às vezes, se você começar a olhar e falar, puxa, eu já sou próspero e não sabia. Por quê? Porque olha só meu casamento como é uma bênção, olha como minha família está. Olha, eu estou indo bem no meu trabalho, as coisas estão indo bem, eu já prospero. É muito importante isso para o dia a dia e para realmente mudar o seu interior. Porque se você fica sempre olhando para o que te falta, a tendência é que você não se sinta próspero, não se sinta grato e você fique cada vez pior. E aí você não consegue enxergar aquilo que você já tem. E uma das coisas que faz com que Deus abençoe mais você é a gratidão. Então se você fica olhando só para o que te falta,
e reclamando daquilo, você está sendo ingrato. Por quê? Porque você não está vendo o que Deus já te deu. E é porque Deus vai te dar mais. Então tem que olhar para o que você já tem e aprender a ser grato. Agradecer por isso diariamente. Isso vai mudar o seu interior. E você vai perceber que as coisas vão começar a mudar na sua vida. E lembra, né? Não é de uma hora para outra. As coisas vão sendo construídas. Tranquilo a questão da prosperidade? Vamos lá então falar sobre os segredos judaicos da riqueza. Eu vou dar uns dados para vocês. Eu não decorei, né? Então tem que ler aqui. Os judeus representam apenas 0,2% da população mundial. Ou seja, muito pequenininho. Só que estima-se que 11% dos bilionários do mundo são judeus. Isso já é uma coisa muito grande. 50% dos bilionários dos Estados Unidos são judeus. Cerca de 20% dos prêmios Nobel foram ganhos por judeus. Alguma coisa a gente tem que aprender com esse povo, né? É ou não é? Um povo desse tamanho que conquistou tantas coisas. Isso que eu vou falar aqui para vocês, eu não tirei da minha cabeça, tá? Eu fiquei pensando, não. Eu fui estudar, eu estudei, fiz curso com rabinos, aprendi bastante coisa, fui ler, porque eu também quero ser uma pessoa que prospere em todas as áreas da vida. Então eu olho alguém que deu certo, quero aprender com ele, certo? Essa é a primeira coisa. Olha para alguém, nós vamos falar isso depois. Olha para alguém que já alcançou e vai fazer o que ele fez para você também conseguir. Primeiro ponto, não tenha preconceito com o dinheiro. Se você ouvir alguém falando assim, dinheiro não dá, não, esse dinheiro é sujo. Ah, não, dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode olhar, essa pessoa é pobre. Você não vê rico falando isso. Observa. Você já viu alguém que tem muito dinheiro falando assim, dinheiro é ruim? Né? Só pobre fala isso. E vai continuar. Enquanto continuar acreditando que o dinheiro é uma coisa ruim. Depois nós vamos ver que o dinheiro é apenas um símbolo. Nós vamos entender isso aí. Na cultura brasileira, a palavra dinheiro vem de avaré, que é de avareza. Avareza é uma coisa ruim, não é? Você querer demais, você desejar demais, cobiçar demais. Percebe que até o nome que arrumaram para falar denota uma coisa ruim. Agora, na cultura judaica, dinheiro, a palavra dinheiro é kesef, que significa desejo. E aí, quando a gente ouve a palavra desejo, você fala, aí tá vendo? É coisa ruim, né? Porque desejo, é coisa da carne. Por que essa é a palavra para dinheiro? Isso, quando eu aprendi, eu achei isso sensacional. Para eles, o dinheiro é uma bênção de Deus. E o dinheiro vai ajudar você a realmente se conectar mais com Deus, se aproximar mais de Deus. Por quê? Porque o dinheiro te dá a possibilidade de desejar. Ou seja, se você tem 1 milhão na conta, você tem a possibilidade de desejar o que você quiser, ou não é? Você tem 10 milhões, eu desejo o que eu quiser. Se eu quiser viajar, eu vou. Se eu quiser comer o que eu quiser, eu como. O que eu quiser, eu faço. Aí que entra, porque nessa hora, quando você tem o poder de desejar, é aí que você vai mostrar se realmente você se conectou com Deus, porque você vai escolher as coisas certas. Você tem a possibilidade de desejar e você escolhe aquilo que é certo. E aí que entra uma coisa, se você agora com pouco não sabe escolher e fazer a coisa certa, Deus não vai te dar muito. Porque na hora que você tiver a possibilidade de desejar e fazer aquilo, você vai se afundar. Eu acho que não sei se foi aqui que eu falei, fizeram uma pesquisa, acho que eu falei a semana passada isso, das pessoas que ganharam na loteria, uma pesquisa dos Estados Unidos. Pegaram várias pessoas que tinham ganho na loteria. E aí foram ver aquelas que, depois que ganharam na loteria, ainda continuaram ricas. E as que perderam, foram investigar. As que perderam
eram aquelas que eram pobres e ficaram ricas de repente. As que continuaram ricas é as que já eram ricas, porque sabiam administrar, sabiam lidar com aquilo. Então entenda isso. Se hoje você não gerencia suas emoções quando você ganha um dinheiro e você não sabe usar aquilo da maneira correta, Deus não vai te dar mais. Porque o dinheiro te dá a possibilidade de desejar. E se você não é uma pessoa que sabe se controlar, uma pessoa que tem equilíbrio, você não vai conseguir. E aí Deus não vai deixar. E aqui é o segredo. Quer chegar lá? Primeiro, aprenda a controlar as emoções. Tem pessoa que não pode sobrar 10 reais, ela já quer arrumar onde gastar aqueles 10 reais. É ou não é? Quer descobrir como eu gasto agora. Nossa, sobrou 10 anos. Ah, vou tomar Coca-Cola. Nós precisamos aprender a ter dinheiro na mão. Nós vamos ver isso lá na frente. Vamos lá. Entenderam a primeira coisa, né? Não precisa ter preconceito com o dinheiro. Dinheiro é uma coisa boa, é uma bênção de Deus. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata. E que riquezas e honra vêm dele. Mas para isso você precisa estar preparado para receber. Tem gente que fala que o dinheiro muda as pessoas. Se fosse isso, todas as pessoas que enriqueceram se tornariam pessoas ruins. E é assim? Não. Eu conheço gente que mora em casa de 5 milhões e a pessoa é extremamente simples, humilde, ajuda. Então, se realmente o dinheiro mudasse as pessoas, todas as pessoas que enriquecessem iriam mudar. Mas na verdade não, o dinheiro só mostra quem a pessoa é. Se você é uma pessoa já egoísta, se você é uma pessoa avarenta, se você é uma pessoa que gosta de pisar nos outros, se é uma pessoa que gosta de humilhar os outros, quando você tiver poder de desejar e capacidade para isso, isso vai potencializar. Agora, se você é uma pessoa equilibrada, se você é uma pessoa já humilde, uma pessoa que gosta de contribuir, uma pessoa que gosta de ajudar, uma pessoa que administra, só vai potencializar. É uma frase que eu gosto muito. Você quer conhecer um homem? Dê poder para ele. Porque o poder, dinheiro dá poder. E o poder mostra quem a pessoa é. Então tem gente que fala assim, a pessoa era humilde, aí depois que ganha dinheiro mudou. Não mudou não, ela só mostrou quem era. Porque naquela época ela não tinha oportunidade de mostrar. Agora ela tem. Segundo ponto, educação não tem preço. Não economize na sua capacitação e nem na dos seus filhos. Não economize na sua capacitação e nem na dos seus filhos. Mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, compra um livro. Mas eu não gosto de ler, vai aprender a ler. Mas eu não consigo terminar, faz até o fim. Mas eu vou demorar 1 ano para ler um livro, vai, porque você fica 1 ano sem ler nenhum, se você terminar o ano lendo um, você já melhorou. Mas eu não consigo prestar atenção, leio um parágrafo e já não consigo ler mais. Lê 10 vezes o parágrafo até entender. Não economize nisso. Eu acho interessante isso em Mateus 24, Mateus 25, tem uma parábola que Jesus conta, que ele distribuiu talentos para os servos. Mas ele fala que distribuiu talentos segundo a sua própria capacidade. Ou seja, cada um tinha uma capacidade. Aí para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Então você sempre vai receber de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, esse copo aqui cabe o quê? 150 ml de água? Mais ou menos, por aí, né? Se eu colocar 1 litro vai dar? Não vai. Para esse copo caber 1 litro de água, o que eu preciso? Aumentar o copo. E aí que está a questão da capacitação. Se você quer receber mais, você precisa ter mais capacidade. Tem que ler mais, tem que se aperfeiçoar mais, tem que estudar mais. Vocês acharam que eu ia dar um segredo hoje que vocês iam sair daqui rico, né? Primeiro a gente precisa se tornar rico. Isso aqui que eu tô passando é a jornada. Mas pensa comigo, o tempo vai passar de qualquer maneira. Se você praticar ou não, o tempo passa. A diferença é que se você pratica lá na frente, você tem resultado. E 99% das pessoas não praticam. Outra coisa que eles creem muito com relação ao dinheiro, o sucesso individual é muito importante para o coletivo.
Por quê? Sucesso individual é importante para o coletivo. O que isso tem a ver? Se eu sou uma pessoa que abre uma empresa, minha empresa prospera, o que eu vou fazer? Contratar pessoas, eu gero emprego. A partir do momento que eu gero emprego, eu estou sustentando mais famílias. Então, o meu sucesso individual contribui para o sucesso coletivo. Tanto da comunidade quanto da minha família. Então, a pessoa que tem condições, ela vai poder dar melhores condições para os filhos, ela pode ajudar um parente. Uma mãe, de repente, que não tem assistência médica, você consegue ajudar. Então, por isso que é importante você ter sucesso individual. Se você é uma pessoa que está procurando se tornar melhor, crescendo, praticando esses princípios que nós já falamos, quando você prospera, tudo que está ao seu redor vai prosperar também. Porque você vai ter condições de contribuir mais. Tem gente, eu não sei de onde tirar essa cultura, que tem raiva de empresário. Mas o povo fala mal dos empresários e quando vai procurar emprego pede para eles. Esses caras não sei o que, bate lá, você pode me dar uma vaga de emprego? Você não consegue entender quantas famílias são sustentadas pelo trabalho, às vezes, de uma pessoa. Então tem que mudar o conceito. Porque senão continua pobre. A pobreza não é exterior, é interior. É na mentalidade. 3. Se torne um especialista. Busque a excelência em tudo o que faz. Hoje eu vi uma frase que eu achei muito legal. Se você não pode fazer grandes coisas, faça pequenas coisas com excelência. Guarda essa frase na sua cabeça. Faça sempre o melhor que você pode com aquilo que você tem. Tem gente que fica sempre esperando. Se eu tivesse isso ia dar certo. Se acontecesse aquilo eu ia fazer. Se acontecesse aquilo eu ia acontecer. Se acontecesse isso você não ia fazer, porque você já não faz. Não é uma coisa que precisa acontecer para você fazer ou mudar. Não, você precisa já fazendo. E mudando pequenas coisas. Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Nós não precisamos ficar esperando a oportunidade. A gente tem que criar a oportunidade. Às vezes você já tem alguma coisa que você pode fazer. E aí se aperfeiçoa. Vai fazendo o melhor que você pode com esse pouquinho. Que Deus vai abençoar você. Deus vai prosperar a sua vida. Aí você fica falando, não, mas é porque não dá, porque isso... Se você tivesse condições, com esse mesmo pensamento, você não ia fazer. Porque o problema não é a situação, o problema é dentro de você. Então tem que se aperfeiçoar. Essa parte de se tornar especialista tem a ver com não economizar na educação, no aperfeiçoamento. 4º ponto, encontre bons mentores. Tem gente que acha que vai conseguir sozinho, né? Você pode até conseguir, mas você vai dar tanta cabeçada. Vai demorar muito mais. E o outro ponto é, pede conselho para quem não tem condição de ajudar. Já viu aquela mulher que está com problema no casamento, vai lá na casa da vizinha, reclamar com a vizinha que também está com problema no casamento? O que eu faço? Larga dele, homem, é tudo um traste mesmo, não vai ajudar. Sabe quem pode te ajudar? Pessoas que já chegaram lá. Pessoas que já passaram pelo que você está passando. E venceram, não é já passaram e continuaram no mesmo lugar, porque não adianta. Pessoas que já passaram e venceram, vai procurar saber o que essa pessoa está fazendo. Tem uma coisa chamada modelagem. Nós modelamos as pessoas desde que nós nascemos. O que é modelar? É pegar o modelo. Desde que nós nascemos, as pessoas que convivem com a gente vai aprendendo a viver e vai copiando coisas. Se você parar para observar o seu comportamento, o jeito que você fala, suas expressões faciais, o jeito que você pensa, começa a se observar e pensa nas pessoas com quem você mais conviveu. Você vai perceber que você pegou muita coisa deles. E muitas vezes você está parado ainda, porque você pegou das pessoas erradas. Mas o bom é que você consegue modelar pessoas que deram certo. Como que eu faço isso? Vai lá ler a biografia da pessoa. O que ela fez para conseguir chegar lá? Lê livros sobre o assunto. Olha, ele praticou isso, então eu vou fazer.
E aí você vai começar a perceber que na sua vida vai começar a acontecer as mesmas coisas que aconteceram na vida dessas pessoas. E aí você vai falar assim, opa, estou no caminho certo. Por quê? Aconteceu isso com ele, e ele continuou fazendo assim, assim, assado, e deu certo, então eu vou perseverar. Quando você olhar para uma pessoa que não conseguiu nada, você também tem que aprender como não fazer. E às vezes é uma pessoa que você ama. Às vezes é uma pessoa que você gosta de verdade, você admira. Mas você olha e você fala assim, putz, ela não fez não. Então você continua amando, continua respeitando, mas aprende. Eu não devo fazer desse jeito. Eu tenho que procurar alguém que deu certo e ir fazendo. Encontre bons mentores. Outra coisa com relação a encontrar bons mentores, guarda isso na sua cabeça. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então olha para as pessoas que mais convivem com você, você vai perceber que você está mais ou menos no mesmo nível. E agora, o que você tem que fazer? Procura pessoas melhores. Você não precisa desprezar as pessoas, mas você tem que procurar se conectar com pessoas que estão em outra frequência mental. Em outra vibe, né, que fala hoje, né? Pessoas que estão em outra vibe, estão querendo crescer, estão querendo avançar, estão procurando se conectar com Deus, estão querendo ser pessoas melhores. É com esse tipo de pessoa que você se conecta, a chance de você crescer mais. Eu nasci e cresci na periferia, né? E o lugar onde eu morava era terrível, assim. E depois que eu cresci e saí de lá, eu tive muito problema lá, né? Me envolvi com um monte de coisa errada. E graças a Deus, Deus me deu força, libertou. Quando eu saí de lá, eu percebi que quando eu saí, minha vida começou a avançar. Passou um tempo, eu voltei para ver. As pessoas estavam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos horários. Se eu continuasse lá, o que teria sido de mim? Eu cheguei a ficar 10 anos sem conversar com pessoas que cresceram comigo, porque eu queria me livrar. Depois eu voltei conversando um pouquinho, outro aqui, mas não bate mais. Por quê? A visão, os desejos de vida, as coisas que a gente pratica, outra coisa. Então isso é uma outra lição. Se você quer crescer, você vai ter que aprender a abrir mão de coisas e de pessoas. Porque tem pessoas que vão te travar. Tem pessoas que vão te travar. E se você não tem esse coração de falar, não, eu preciso me desligar disso aqui porque isso aqui está me fazendo mal, você nunca vai sair do lugar. Tem que ter coragem. Não é desprezo, não é humilhar, não é isso. É você saber até que ponto você se relaciona para aquilo não prejudicar você. Bom, ponto 5. Aprenda a ser repreendido. Esse aqui não é fácil não, né? Como que é o seu nome? Valquíria. É fácil ser repreendido? Ninguém gosta. Mas aprender a ser repreendido está relacionado a você ter mais humildade e entender que talvez você realmente esteja errado. Quando alguém te repreender, alguém falar alguma coisa para você, você olha, será que eu errei mesmo? Isso é uma questão de orgulho. Porque eu falo por mim, né? Eu cresci no meio de pessoas, cresci assim, depois que eu me converti, que era assim, o tempo inteiro. Fui viajar uma vez para Venezuela com um irmão. Ele tinha sido engenheiro da NASA. Pra você ter uma ideia, a capacidade intelectual dele, ele tinha criado um sistema de trabalho e apresentou para a NASA. E a NASA aceitou e aplicou aquele sistema de trabalho. A NASA começou a trabalhar com base naquele sistema que ele tinha criado. Não era qualquer um. Fui viajar com ele, eu estava primeiro feliz, né? Porque é uma grande oportunidade ter uma pessoa dessa do lado. E segundo, com medo, porque eu sabia da capacidade do cara e como que ele era muito observador. Chegou no avião, sentei, ele sentou na minha frente assim, aí vem a aeromoça, com um papelzinho, porque você vai sair do país, você tem que preencher um monte de documentação no avião. E eu não levei caneta. Aí eu fiquei assim,
Aí, na hora que eu falei, vou ter que pedir para ele, né? Falei, você empresta a caneta? Ele fez assim, aham. Só isso que ele fez para mim. Aham. Aí deu. Tem que se preparar para as coisas. Tem que antever as coisas. Isso eu nunca me esqueci. Outra coisa que eu não me esqueci, a gente sentava lá na Venezuela, a gente estava não estava uma crise tão forte como tá, mas já tinha uma crise, né? Mas os irmãos que receberam a gente lá, eles receberam com muita coisa. Eles juntaram tudo que tinha para dar de comida. Então foi abundante assim. A gente sentava para tomar café da manhã na casa de um irmão. E aí, a mesa grande, cheia de comida em todo lado. Eu olhava e a gente orava e comia, né? Fiz isso um dia, outro dia, ele chegou para mim assim e falou, Jefferson, vou te ensinar uma coisa. Quando você for a pessoa mais nova da mesa, espera todo mundo pegar, depois você pega. Isso é coisa que a mãe ensina em casa, né? Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque se tiver um grande empresário na mesa, ele vai observar esse comportamento e você vai ter mais oportunidade. Uma coisa simples, né? A gente nem pensa nisso. É ou não é? Por isso que a gente continua pobre. Porque uma pessoa que conseguiu alcançar, aprendeu a administrar coisas, aprendeu a administrar pessoas, a pessoa tem uma capacidade, uma visão muito maior do que a nossa, com relação a administrar e lidar com as coisas no dia a dia. Então ela observa coisas que a gente não observa. E quando ela percebe que tem alguém que está praticando mais ou menos aquilo ali, ela fala, opa, essa pessoa é diferente. Você que é jovem aí, ó. Pega essas dicas aí que você chega longe. Eu nunca me esqueci daquilo. Só que uma coisa é você ser repreendido por uma pessoa que você considera superior a você. Você recebe numa boa. Agora, e quando você considera alguém inferior a você? Aí dói, né? Ó, você não devia estar fazendo isso, faz aquilo ali. Você fala, putz, mas o que esse cara tá falando pra mim? Precisa de humildade. Aprenda a ser repreendido. Tenha uma boa reputação. Tenha uma boa reputação. Eu gosto dessa frase aqui, ó. A reputação é aquilo que chega antes de você. Vamos ler Provérbios 22:1. Mais vale, olha só, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Se você é uma pessoa que tem boa reputação, as portas sempre vão estar abertas para você. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar minha dívida. Dá satisfação para a pessoa que você está devendo. Olha, eu estou com esse dinheiro aqui, eu ainda não tenho condição de pagar você, porque eu estou assim, eu sou assim, você me perdoa, mas eu vou fazer o melhor para te pagar. Está devendo R$1.000, putz, mas eu não tenho R$1.000. Dá 10, dá 20, a pessoa vai perceber, ele está querendo me pagar. Deus vai perceber isso aí, ele vai te abençoar. Esse tipo de coisa faz toda a diferença. As portas sempre se mantêm abertas. Nunca deixe porta fechada. Você nunca sabe quando você vai precisar voltar. Então, aprenda a conversar, a lidar com as pessoas, lidar com as situações. Pede sabedoria para Deus. Quando você precisar sair de um lugar para ir para outro, fazer outras coisas, mantenha as portas abertas. Isso faz muita diferença, porque a gente não sabe o que acontece amanhã. Imagina, você fez uma mancadona com o cara e amanhã você tem que voltar e pedir uma oportunidade para ele. E aí você fechou a porta, você não pode. Outra coisa, tenha dinheiro guardado. Isso aqui é uma coisa que eu acho incrível. Você nunca sabe quando precisará recomeçar. Isso aqui é difícil você aprender no dia a dia. A gente não foi ensinado isso, né? Olha para a história dos judeus. Por que esse povo prosperou? Eles aprenderam a recomeçar. As dificuldades, as lutas que eles passaram, ensinaram eles. De repente eles estão prósperos lá na cidade, tem tudo, está indo muito bem, são escravos. Aí são libertos, cresce de novo, tal, de repente vem um outro rei, domina eles, escraviza, eles perdem tudo. Quantas vezes na história isso aconteceu com eles? Isso ensinou uma lição. Eu nunca sei quando eu vou precisar recomeçar. E aí aqui eles têm uma coisa que eu acho incrível.
sempre tenha um ofício. E sabe o que é um ofício? Por exemplo, saber mexer no computador não é um ofício. Porque pode vir uma guerra destruir tudo. Não ter computador para você mexer. Você vai morrer de fome. Aprenda a cortar cabelo, aprenda a costurar roupa, aprenda a arrumar sapato, aprenda a fazer comida. Todos eles são incentivados a fazer isso. Por quê? Porque numa situação que você não tem opção, você oferece um serviço que a pessoa sempre vai precisar. Quem não vai precisar cortar cabelo? Quem não vai precisar comer? Covid ensinou isso para nós. É ou não é? De repente você não podia fazer nada. E aí? O que eu poderia fazer quando eu não puder fazer nada? Tem que ter essa coisa na cabeça e está relacionado a aprender a ser um empreendedor. Olha essa frase de um empresário norte-americano chamado Farrah Gray. Eu acho que é isso. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Construa seus próprios sonhos, ou alguém irá te contratar para construir os dele. Ah, mas eu não consigo agora, eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego. Então, tenha seu emprego. Mas aprenda a fazer uma outra coisa. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, quando Salomão começar a falar os versículos, mostrar os versículos que Salomão escreveu sobre isso. Aprenda a fazer outra coisa. E vá construindo aquilo. Porque daqui a pouco eu vou falar uma frase que vai doer em vocês. Não, eu vou falar agora, vai. Dinheiro é vida. Já tinha ouvido essa frase? Dinheiro é vida. Doeu aí dentro de você? Deu um nó na sua cabeça? Eu falei, tá errado, Deus é vida. Ah, não, vida é o Espírito Santo. Não, vida é outra coisa. Dinheiro, não. Se você pensa, entortou assim, tem uma crença errada aí na sua cabeça. Mas nós vamos tirar ela agora, porque você vai entender porque dinheiro é vida. Tempo é vida. Certo? Tempo é vida. Você gasta o seu tempo, sua vida no tempo. Então hoje você, até agora, 8 horas, você gastou 8 horas da sua vida. Tempo é vida. Agora, se você trabalha 8 horas por dia, por dinheiro, então você trocou a sua vida pelo dinheiro. Dinheiro é vida. Então você gasta a sua vida para receber dinheiro. E aí que tá. Quanto você valoriza a sua vida e o seu tempo. Quando você pensa nisso, você já vai começar a administrar melhor o dinheiro. Sabe por quê? Porque você está jogando a sua vida fora. Quanto tempo você trabalhou para ter isso que você tem? Quanto da sua vida você gastou para comprar isso aí? Vamos supor que você ganha R$100 por dia, você gastou um dia da sua vida para ganhar R$100. E aí você comprou uma calça. Essa calça vale um dia da sua vida. E nunca mais vai voltar. E aí você vai jogando fora. O que você está desperdiçando? Vida. Isso é um dos maiores pecados que tem. Porque Deus te deu a vida. Pensa nisso aí. Na hora que você for pegar aquele dinheiro e jogar numa coisinha besta, você lembra, minha vida vale isso? O suor que eu gastei para ganhar vale isso aqui? Dinheiro é vida. Entenderam agora? Mudou o conceito da frase? Quando eu falar dinheiro é vida, você entendeu agora, não entendeu? Você gasta 8 horas da sua vida, às vezes, para ganhar R$100, 150. Só isso que sua vida vale? Não, né? Vale muito mais, não vale? Quanto vale a sua vida? Não tem valor, é inestimável. Então não se desvalorize, não. Por isso você precisa se aperfeiçoar, crescer, se tornar melhor, porque você tem que ganhar o que você vale. E se ninguém dá para você o que você vale, você faz valer. Cria sua coisa, trabalha, conquista. Porque quando você tem esse coração e faz isso de maneira consciente, Deus abençoa. Outro ponto, viva em comunidade.
Por que vive em comunidade? Você vai ter pessoas para te ajudar quando você precisar. Tem que aprender a se relacionar com pessoas. Tem aqui, Projeto Vida, uma comunidade. Pessoas estão querendo ser melhor, pessoas estão querendo crescer. Se você vive em comunidade, faz parte da comunidade, quando você precisar vai ter gente para te apoiar. Você não pode ser um lobo solitário. Agora, eu quero falar, para terminar, 7 lições financeiras do rei Salomão. Vamos lá, Provérbios 10:4. Nós vamos ler 7 versículos agora. Sabe quem foi Salomão, né? Segundo a Bíblia, o homem mais rico e sábio que existiu. Então, alguma coisa nós temos que aprender com esse homem, ou não é? Então, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Eu te faço uma pergunta. Você já viu algum preguiçoso bem-sucedido? O que trabalha com a mão remissa, ou seja, um preguiçoso, empobrece. Agora, a mão diligente vem enriquecer. Ele que se dedica, que trabalha, que se aperfeiçoa, faz esses pontos que eu falei até agora, inevitavelmente você vai prosperar. Não precisa nem querer isso. Não precisa nem ser esse o objetivo. Só faz. Você vai prosperar. Provérbios 14:23. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. O que ele está dizendo aqui? Você já viu aquelas pessoas falando, não, esse ano eu vou criar um projeto assim e tal, e agora eu vou fazer desse jeito, e vou fazer daquilo e tal, e ela vive no vou fazer, ela vive no plano que eu tive, ela vive na ideia boa que ela teve, mas não sai do lugar. Vai empobrecer. Agora, o que vai fazer o negócio acontecer? Você trabalhar, você fazer. Não há nada mais poderoso do que uma ação. Vai fazendo. Erra. É melhor você fazer e errar logo. As pessoas ficam com medo de fazer porque vai errar. Faz, erra logo, erra logo. É bom você errar logo, porque você aprende e ganha tempo. Não fica calculando, mas isso e aquilo. Não, traça o plano e age. Começou a errar, vai aprendendo, vai consertando a rota, você chega lá. Eclesiastes 10:10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Quem já ouviu aquela história do amolar o machado? Já ouviram aquela história? Tinha 2 lenhadores. Um tiozinho lá de 60 anos e um jovenzinho de 25, todo bombado. 2 pilhas de lenha. Aí o tiozinho falou, o jovem desafiou, vamos ver quem racha essa lenha primeiro? O senhorzinho falou, vamos. E aí começou o jovenzinho, concentrava na pilha dele, mas de repente olhava, a pilha do senhor estava maior e o senhor estava sentado assim, amolando o machado. O jovenzinho ficava com uma raiva e olhava a pilha do senhor maior e ele amolando o machado. E aí no final, quem ganhou? O senhorzinho. É isso que ele está dizendo, O ferro embotado não afia o corte. E aí o que você tem que fazer? Redobrar a força. Gastar mais energia. Trabalhar mais. A sabedoria resolve com bom êxito. Tem que ter inteligência. Às vezes você está fazendo uma coisa e está dando certo. Para e pensa. Quando você começar a pensar, peraí, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso fazer para melhorar aqui? Olha para cá, olha para lá. Você está amolando machado. Quando você for fizer, vai sair melhor. O resultado vai ser melhor. Trabalho duro não enriquece ninguém. Se fosse assim, quantas pessoas estavam ricas aí? É ou não é? Não é só o trabalho duro. Você tem que trabalhar, mas você tem que usar a inteligência. Parar para pensar, resolver o problema com inteligência. Albert Einstein falava o seguinte, se me derem 1 hora para resolver um problema, eu vou gastar 55 minutos tentando encontrar a pergunta correta. Porque a pergunta correta vai me fazer resolver o problema em 5 minutos. A pessoa, 60 minutos para resolver. Né? Peraí. Vou fazer a pergunta correta. O que eu preciso fazer direitinho para fazer isso aqui?
Como que eu traço isso? Que passo eu vou dar? E se acontecer aquilo ali, eu posso fazer assim, assado. E aquele outro, eu faço desse jeito. Ah, tem alguém que já fez isso? Deixa eu entender como ele fez. Opa, ele fez assim, deu certo. Ah, tem alguém que deu errado? Como que ele fez? Fez assim, deu errado. Opa, então já sei o que não fazer, o que fazer, já tenho um plano, pensei, vou agindo. É claro que você vai errar, mas vai errar menos. O que mais? Esse versículo é o seguinte, você precisa ter um objetivo, foi o que nós falamos na semana passada. E não perder o foco. Põe um objetivo, tem aquele objetivo, põe aquela meta e segue sem mudar de direção. Sem ficar trocando de pensamento. Não perca o foco. Ai, mas aquilo ali. Ai, mas aquele outro. Ai, mas eu tive uma boa ideia. Ai, mas isso aí. Tudo isso é sua mente te distraindo, fazendo você sair da linha reta, sair do seu foco. Você não vai alcançar o seu objetivo. Nós falamos bastante sobre isso a semana passada, né? Eclesiastes 11:6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que é isso aí? Tenha mais de uma fonte de renda. Já viu aquelas pessoas? Ah, já fiz isso aqui, beleza. Né? Vai dar certo. Aí não dá. E aí? Por isso que ele falou, ó, semeia de manhã a sua semente. Ah, já semeei, já plantei, beleza, vai dar certo. Não brota nenhuma. E aí? Então você faz de manhã, à tarde você põe também. Se uma não der, a outra deu. E você pode ser abençoado e as duas dar certo. Tenha sempre mais uma fonte de renda. Olha, minha família. Se nós não tivéssemos isso, quando veio a pandemia, a gente tinha ficado com fome. Nós mudamos para Poços de Caldas, 10 dias depois fechou tudo, veio o lockdown. Imagina, cidade nova, um filho com 3 meses, o outro com 6 anos e pouquinho, tudo novo. Você tem uma entrada que precisa estar lá em cima, né? De repente fecha tudo, você não pode fazer o que você fazia, que te dava mais renda. E agora? Tenha mais de uma fonte de renda. Ah, mas como eu vou fazer isso? Vai aprender a vender coisa na internet. Vai fazer um brigadeiro e vai vender. Faz alguma coisa a mais. Aprenda alguma outra habilidade. Às vezes você está aí sonhando e querendo alguma coisa, mas seu trabalho te prende, então separa um tempo da semana para começar a construir essa outra coisa. Você vai ter mais prazer, você vai te animar, faz um dinheirinho com aquilo, aprende a administrar, aprende a multiplicar. Porque se falta, fome você não passa. Pode ficar mais apertado, mas não passa fome. Isso é ser sábio. Não é você ser um faz-tudo. Porque o faz-tudo também não faz muita coisa, né? Ele se vira. Mas se você se especializa numa coisa, é bom em outra coisa, você tem várias fontes de renda. Você pode ver que pessoas que enriquecem, elas têm 3, 4, 5 negócios. Quando vai fazer um investimento, a carteira de investimento dele tem 15, 20, 30, 40, 100 investimentos distribuídos. Por quê? Porque se um fura tudo, tem o outro. Se fura o outro, tem o outro. Você tem que ter várias fontezinhas de renda. Ou no mínimo 2, né? Pensa nisso. Põe a cabeça para pensar. Deus, me dá uma ideia. Ajuda aí. Me dá uma ideia. Deus abençoa pessoas assim. Não fique esperando a coisa acontecer para correr atrás. Aí não dá. Provérbios 12, 24. A mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Sabe o que eu acho legal? Isso tudo está na Bíblia, né? Esse livro é milenar. A mão do diligente dominará. Ou seja, se você for uma pessoa capacitada, uma pessoa que trabalha, guarda isso, que faz mais do que você é pago para fazer. Sempre faça mais do que você é pago para fazer. Sempre faça mais do que esperam de você. Pessoas assim chegam na liderança. A mão do diligente dominará. Você vai se tornar um líder. Agora, aquele que
Nossa, eu fico pensando hoje, eu falo, nossa, mas que cabeça, né? Eu não sei se já ouviu alguém falando isso pra você. Arruma emprego, o que você vai fazer? Ixi, sossegado. Posso até ficar no celular o dia inteiro lá. Aí pergunta, quanto você ganha? A pessoa tem orgulho de não fazer nada, tá jogando a vida fora. Ah, não, mas se eu fizer mais do que eu sou pago para fazer, meu patrão não vai olhar nem para mim, mas Deus está vendo. Um dia você está lá fazendo lá, você é uma pessoa que paga para fazer isso aqui, você está ajudando um outro lá. Você terminou seu serviço, está ajudando um outro lá, e aí você ajuda o outro aqui, você está sempre ativo. O seu chefe está olhando para você e está falando assim, beleza, ó, estou pagando pouco para ele, está ralando para caramba. Mas aí um dia Deus manda um amigo desse seu chefe que é empresário, ele passa a ver você assim, te convida para trabalhar para ele, você ganha um salário maior. Se você for observar, pessoas que prosperaram, que prosperam, elas sempre fazem mais do que elas são pagas para fazer. Então, faça isso. Não porque os outros vão ver, lembra disso, porque Deus está vendo. E porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Deus vai fazer alguém olhar para você. Ou, Deus pode até fazer você ser mandado embora. E aí o próximo emprego que você entra é melhor. Olha, Deus costura umas coisas que a gente não imagina. Então não fica enrolando. Já viu aquela pessoa que fica enrolando, deixa pra lá, joga pra cá, joga pra lá, meu chefe não viu? Deus viu. Aí na hora de pedir uma coisa pra Deus, Deus vai falar, por que eu vou dar pra você? Olha como você vive. Olha o que você faz. Faça sempre o melhor que você pode. Por último, Eclesiastes 11:4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ai, está chovendo hoje. Acho que não vai dar não. Ih, fechou o tempo, ó. Ih, melhor eu recolher as coisas logo. Nunca vai semear e nunca vai colher. Esse dia eu estava falando com a Bia, né? Teve um entupimento em casa no final do ano, graças a Deus, já tinha um pouquinho, mas ele foi piorando bem na época mais alta, né? Minha esposa e eu temos uma confeitaria artesanal e trabalha em casa, né? E aí entupiu, começou a virar um negócio, aí tive que chamar a desentupidora. Aí a desentupidora veio, fez um maior trabalho lá, quebrou as coisas, abriu e tal, aí ficou lá um negócio aberto. Falei, bom, vou chamar um pedreiro, pro pedreiro deve ser rapidinho fazer isso aqui, né? Passar uma argamassa aqui, tá só para tampar, colocar o piso ali. Aí tinha um pedreiro trabalhando lá de casa. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, tem um negócio aqui, você pode fazer para mim? Na hora do almoço vou lá. Tô até hoje esperando. Eu falei com a minha esposa isso. Eu falei, sabe o que deve ter passado na cabeça dele? Eu não vou largar deixar do meu hora do almoço para ir lá ganhar 50, 60 reais. Né? Vai continuar assim. O que eu vou fazer? Que ainda não tive tempo. Vou olhar na internet, vou aprender, vou fazer. Quem sabe? Um dia eu tenho necessidade, eu sei fazer isso aí. Ganhei 50 reais. Esse é o negócio. Pessoas que querem prosperar, elas vão arrumar oportunidade para prosperar. A pessoa quer continuar no lugar, vai arrumar desculpa para continuar no mesmo lugar. Eu não estou falando que o cara falou isso, tá? Eu fiquei imaginando que é possível, né? Tem pessoa que faz isso, né? Não é? Que logo na minha hora do almoço, eu vou tirar meu cochilo. Não existe momento perfeito. Nunca vai ter a hora certa. Nunca vai ter um momento perfeito. Você nunca vai estar pronto para o negócio. Por isso que você tem que fazer. Você se prepara enquanto faz. Tem que ter esse coração. Isso é proatividade. Deus abençoa isso aí. Dá trabalho? Dá. Vai cansar? Vai. Vai exigir esforço? Vai. Você vai ter que estudar? Vai. Você vai ter que se esforçar? Vai. Mas você vai ter mais resultado do que 99% das pessoas. Porque 99% das pessoas, na hora que escuta que é difícil, não faz. Por isso que na internet hoje está cheio. Fique rico sem fazer nada. Você vai gastar dinheiro e vai ficar pobre. As pessoas querem ouvir isso aí. Por quê? Porque ninguém quer se esforçar. E o próprio Senhor Jesus disse isso, hein? O reino dos céus é tomado por esforço. Que os se esforçam, se apoderam dele.
Agora, falei tudo isso, né? Para terminar, Deus colocou dentro de nós toda a capacidade. Deus colocou em nós inteligência. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que nós prosperamos, mas nunca independente dele. Porque prosperar longe de Deus é fracassar. Tem que estar sempre conectado. Sempre pedindo direção. Senhor, me dá inteligência. Quando conseguiu um dinheiro que você queria, retribui, oferta. Isso é gratidão. Não é porque o pastor pediu, porque o outro pediu, não, é porque Deus me abençoou e eu vou retribuir. O Senhor Jesus falou, é dando que se recebe. Abençoa. Eu fiquei admirado com isso. Quando eu comecei a estudar sobre os ricos, eu estudo até hoje isso, tá? Eu estudo bastante essas coisas, porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Então eu tenho que estudar isso aí. E todos eles tiram 10% e dão para alguma instituição de caridade, dão para alguma causa nobre, ajudam algum tipo de coisa. Isso é princípio espiritual. Aí tem gente que fala assim, não, mas, claro, o cara tem 1 milhão. Se você não dá 100 de 1.000, você acha que você vai dar 100 mil de 1 milhão? Se você não dá 10 de 100, você acha que você vai dar 100 de 1.000? Não estou cobrando dízimo, não. Estou falando que é um princípio, tá? Isso é um princípio espiritual. Todas as religiões. O pessoal acha que é evangélico só. Em todas as religiões. Eles ensinam isso, porque é um princípio espiritual. Gratidão. Porque você reconhece que riquezas e honra vêm de quem? De Deus. O rei Davi falou isso. Nós recebemos de ti, e da tua mão é que nós damos. Ou seja, nem é meu. É assim, eu estou pegando da mão de Deus e estou dando para Ele. Ele está deixando você ficar com a maior parte. Então, essa questão de você ter esse coração grato, ofertar, ajudar pessoas, às vezes ofertar seu tempo. Lembra que eu falei que dinheiro é vida, tempo é vida? Às vezes você não tem seu dinheiro para dar naquele momento, mas você quer dar alguma coisa, oferte seu tempo para ajudar alguém. Coração grato, nunca para receber algo em troca, porque Deus está vendo, né? Eu vou fazer, o Jefferson falou lá que se eu oferto, se eu dou, vou receber. Opa, então vou fazer a conta. Se eu der 100, eu recebo 1.000, se eu der 1.000, eu recebo 10.000. Vai lá. Deus não recebe isso, Deus recebe o coração. Eu quero mesmo, assim, eu tenho um desejo que o brasileiro mude a cabeça. Porque é triste viver nesse país. Povo mentalidade pobre, quer continuar na pobreza. Tem gente que fala assim, dinheiro não traz felicidade. Quem concorda com isso, levanta a mão. É sério. Quem concorda que dinheiro não traz felicidade? Eu concordo. Não traz. Mas a pobreza traz o quê? Fala pra mim. Você já viu casamento acabando por falta de dinheiro? Você já viu pessoa se matando por falta de dinheiro? Já viu pessoa não conseguir fazer uma cirurgia, um remédio porque não tem dinheiro? Então você tem que prosperar sim. Nós temos que prosperar sim. Nosso país tem que prosperar sim. E começa aqui, Eu tenho vontade de ir embora do Brasil. Você conversa com o povo, esses empresários aí, só quer falar, então tá bom, vive desempregado então. Tá reclamando do empresário? Vai fazer dinheiro, para de procurar emprego então. Tem um monte de coisa, você fala, por isso que continua na miséria. Tem que mudar a cabeça. Você não precisa querer ficar rico. Queira ser uma pessoa melhor, trabalhe, se aperfeiçoa, que inevitavelmente você vai prosperar. Com o tempo. Legal? Quase chorei agora, porque você olha um ser humano com potencial ilimitado que Deus deu, imagem e semelhança de Deus, podia construir um mundo incrível vendo dancinha no TikTok. Entendeu? Pelo amor de Deus. É um desrespeito à vida isso aí, a capacidade, a bênção que Deus te deu.